Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Pearl Buck, que é uma escritora e sinóloga dos Estados Unidos da América, nascida em Hillsborough, na Virgínia Ocidental, em 1892 e falecida em Danby, no Vermont, em 1973, que recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 1938. Pearl Comfort Seidenstricke Buch, também conhecida na China por Cai Zhenzu, nasceu em 26 de junho de 1892, em Hillsborough, como já disse, na Virgínia Ocidental. Filha de missionários presbiterianos, foi levada pelos pais para a China, onde foi criada desde os 3 anos de idade. O seu pai dedicou muitos anos da sua vida à tradução da Bíblia da língua grega para a chinesa, e a Pearl Buck foi educada pela mãe e por um professor particular chinês, um estudioso do confucionismo, pelo que aprendeu a falar mandarim ainda antes de praticamente aprender a falar e a escrever inglês. Pois em 1907 ela foi enviada para um colégio interno em Xangai, onde estudou até ao ano de 1909. Seguiu-se um período em que trabalhou para uma associação de refúgio e apoio a prostitutas e a escravas sexuais chinesas. E então a China marcou-a sensivelmente e a maioria das suas obras evoca a cultura e, portanto, e as tradições chinesas. No ano de 1910, tinha ela 18 anos de idade, foi para os Estados Unidos para estudar psicologia no Randolph Macon Women's College, na Virgínia. Depois de se ter formado lá no ano de 1914, ela voltou para a China com a finalidade de lecionar lá na escola presbiteriana da localidade onde morava. Mas a sua mãe adoeceu gravemente, pelo que a Pearl Buck teve que passar 2 anos a cuidar dela. Quando esta finalmente se conseguiu recuperar, a Pearl casou-se com o Dr. John Lossing Buck. Portanto, é daqui que vem o Buck, portanto, é o apelido do primeiro marido, que era um agrónomo americano com quem ela foi então viver lá para uma aldeia lá no norte, lá da China. Aí eles tiveram a primeira filha, que nasceu deficiente mental. A Pearl Buck trabalhava com o marido, viajando lá pelas áreas rurais, como seu intérprete e desempenhando também as funções de professora. O casal mudou-se depois para Nanquim, no início da década de 1920, onde a Pearl Buck trabalhou como professora universitária a lecionar as cadeiras de literatura inglesa e norte-americana. No ano de 1924, a Pearl Buck regressou aos Estados Unidos da América à procura de auxílio médico especializado para aquela sua filha, a filha mais velha, que era deficiente. E então ela aí aproveitou para continuar os estudos e completou a licenciatura em literatura pela Universidade de Cornell no ano de 1926. Seguidamente, a família regressou à China, portanto, no ano a seguir, mas quase imediatamente tiveram que ser evacuados para o Japão em consequência da eclosão da Guerra Civil Chinesa. Foi, portanto, quando começou a espalhar-se a ideia do socialismo, do comunismo na China.
De lá do Japão, eles foram para os Estados Unidos e a Pearl Buck nunca mais voltou à China, até morrer. Depois foi implantado o regime chinês, o regime comunista do Mao Tse-tung, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela era considerada lá pelo regime uma agente imperialista e nunca conseguiu um visto para ir à China. Depois da licenciatura em literatura, ela começou a escrever. E o seu primeiro romance está traduzido em português com o nome de Vento do Oriente, Vento do Ocidente, e que saiu no ano de 1930. Portanto, recebeu, por seu primeiro romance, que eu tenho aqui, de facto, algum reconhecimento, mas ainda não foi assim muito conhecido. A obra seguinte, que se chamou The Good Hearts, portanto, que está traduzida em português até com dois nomes, por duas traduções de autores de editoras diferentes, um com o nome de A Boa Terra e o outro com o nome de A Terra Abençoada, e que foi escrito, publicado no ano de 1931, esse sim foi de facto um sucesso enorme, e só no primeiro ano vendeu 1.800.000 cópias. Era de facto um romance muito original, porque conseguia conciliar uma prosa de tom bíblico com a estrutura das narrativas, das sagas chinesas, e de facto foi uma inovação. Esta obra venceu o prémio Pulitzer no ano de 1932, portanto no ano a seguir a ser publicada, e foi também passada para o cinema daí a poucos anos, mais propriamente no ano de 1937. Este livro foi o primeiro de uma trilogia sobre a família Wang. Os livros seguintes a esse foram Os Filhos de Wang Ling, que foi publicado no ano de 1932, e o terceiro livro da trilogia está traduzido em português com o nome de Casa Dividida e saiu no ano de 1935. Depois, nesse mesmo ano de 1935, a Pearl Buck divorciou-se desse primeiro marido e casou com o seu editor, que era o Richard Walsh, e foi viver com ele para o estado da Pensilvânia. E no ano seguinte, ela foi nomeada membro do Instituto Nacional das Artes e Letras norte-americano. No ano de 1938, portanto, aí, 3 anos depois, ela tornou-se a primeira mulher norte-americana a ser galardoada com o Prémio Nobel de Literatura. E ainda muito nova, com 46 anos de idade, que de facto não é nada habitual e costume no Prémio Nobel, que como é portanto, um galardão que, portanto, permeia a vida e a obra de um autor, não um livro determinado, normalmente só costuma ser concedido lá para o final da vida, mas de facto a Pearl Buck e mais alguns, muito poucos, foi galardoada muito nova. O motivo invocado pelo Comitê Nobel para a selecionar foi pelas suas ricas e verdadeiramente épicas descrições da vida camponesa na China e pelas suas obras-primas biográficas. Muitas das suas melhores obras, claro, estavam ainda por escrever, não é? Ela escreveu muitos livros. E só no ano, por exemplo, só no ano de 1945, ela escreveu 5 livros e ainda 2 novelas para a rádio, o que é de facto espantoso. Muitos dos seus livros foram adaptados ao cinema. O seu estilo combinava uma prosa bíblica com a saga narrativa chinesa, como eu já referi ali atrás, cuja vida e ambiente estavam constantemente presentes nas suas obras. Um tema recorrente na obra da Pearl Buck era o amor interracial. Ela escreveu muitos livros sobre casamentos interraciais, sobretudo de americanos
soldados e, sobretudo, soldados militares americanos com chinesas. Num livro que ela editou em 1939, que era o The Patriot, nessa obra ela já deixava, de certo modo, transparecer alguma desilusão quanto à possibilidade de cooperação entre os povos. Ela, juntamente com a sua muito grande amiga Eleanor Roosevelt, que era a esposa do presidente Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1933 e de 1945, juntamente com essa sua amiga, a primeira-dama dos Estados Unidos, ela defendeu os direitos das mulheres e a igualdade racial. Portanto, elas já defendiam essas ideias muito antes realmente daquilo que muito mais tarde vieram a ser os movimentos que foram criados para a defesa dos direitos civis nos Estados Unidos e, portanto, a igualdade interracial, etc. Ela lutou pelos direitos e pela melhoria das condições das crianças asiáticas, muitas delas, portanto, como eu já referi, fruto dessas tais relações entre homens ocidentais e mulheres lá asiáticas, estigmatizadas e frequentemente abandonadas, de maneira que ela fundou e dirigiu para apoiar, então, essas mulheres abandonadas, o movimento de auxílio à China. E ela dedicou muitas das suas obras a essas relações interraciais. Exemplos desse tema é os livros, que eu penso que não está traduzido em português, pelo menos eu não o tenho, que é The Angry Wife, que seria, enfim, a esposa zangada, que saiu no ano de 1949, e um outro que assim está traduzido em Portugal com o nome A Flor Oculta, e que foi editado em 1952. Este romance, A Flor Oculta, tem algumas semelhanças com a ópera A Madame Butterfly, do Puccini, pois narra a história de uma família japonesa por causa de uma filha que se enamorou por um soldado americano. Portanto, esta obsessão da Pearl Buck pela vertente assim, mais humanitária levou-a, em conjunto com o seu marido, dessa altura, o tal Walsh, a empreenderem esforços sobre as causas humanitárias. E esses seus esforços por essas causas acabaram por terminar na criação de uma fundação, que é a Fundação Pearl Buck. Portanto, a Pearl S. Buck escreveu ao longo da vida mais de 110 livros e várias novelas para a rádio, como já disse. E nessas obras, a grande maioria delas, são sobre a China, sobretudo a China rural, e de facto deram a conhecer a China aos povos ocidentais. E já agora, a Pearl Buck foi contemporânea de outros dois autores americanos que também ganharam o Prémio Nobel, que foi o Sinclair Lewis, premiado com o Nobel em 1930, e o Eugene O'Neill, que esse foi no ano de 1936 e de que eu já falei dele num vídeo. O Sinclair Lewis ainda não falei, porque eu vou fazendo os vídeos por ordem alfabética e lá chegarei a de falar dele, se Deus quiser e puder. Alguns dos seus livros foram escritos sob pseudónimo. Ela assinou vários livros com o nome de John Sigis, entre os quais um que se chama em português O Eterno Amor, que foi editado em 1949, e um outro que também está editado em Portugal, com o nome de Voices in the House, em português, Vozes Misteriosas. Esse saiu no ano de 1953. Mas não foram só estes dois. Ela escreveu mais livros com esse pseudónimo. Em Portugal, há que eu penso que são estes os únicos dois que estão traduzidos. O seu marido, Walsh, morreu no ano de 1959, e alguns anos depois disso ter acontecido, a Pearl Buck envolveu-se, infelizmente, né, num relacionamento com um tal de Ted Harris, que era um professor de dança que era 40 anos mais jovem do que ela, e teve a infeliz ideia de o pôr à frente
da Fundação Pearl-Buck, o que foi um desastre. Enfim, ela isolou-se da família e a família dela, assim como dos seus grandes e verdadeiros amigos, e passou então com ele os últimos anos de vida, lá no estado do Vermont, perseguindo projetos muito grandiosos, mas muito fúteis, e estourar o dinheiro todo da fundação. Ela recusava-se a dar ouvidos aos familiares e amigos que a alertavam cada vez mais insistentemente para os relatórios desastrosos da Fundação e para os atos ilícitos que lá esses seus novos grandes sócios, como eles lhe diziam, praticavam. Foi uma fase muito negra da vida dela. Um dos seus filhos, que é o Edgar Walsh, fala disso no prefácio de um romance que é A Eterna Demanda, que foi um manuscrito que esteve perdido 40 anos por causa exatamente disso. E depois, se puder, ainda falo um bocadinho mais sobre esse livro. Depois, a Pearl Buck faleceu na localidade de Dundee, lá no Vermont, onde morava com esse desgraçado amante, e morreu praticamente na miséria no dia 6 de março de 1973. Tinha ela 80 anos de idade. Está sepultada em Green Hill Farms Grounds, em Berkshire, no estado da Pensilvânia, portanto lá nos Estados Unidos. Ora, então, como vimos, ela nunca mais voltou à China, porque morreu 3 anos antes do fim do regime do Mao Tse-tung. Ela viveu toda a vida muito desgostosa com a política, com o regime comunista chinês, portanto, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando o Mao Tse-tung tomou conta do poder e enfim, fez aquela revolução cultural e aquelas desgraças todas. Os seus livros mostram muito daquilo que o próprio governo chinês, durante o tempo do Mao Tse-tung, e se calhar, e mesmo ainda hoje, não domina muito bem, que é aquela China rural, interior, onde o povo continua a ser muito pobre, a viver assim num regime quase medieval, com pouca mecanização, enfim, onde as mulheres têm um papel muito secundário, os homens dominam, são os senhores, e, portanto, hierarquicamente são os donos da família. E ela reflete tudo isso nos seus romances e é interessante como ela, tendo saído tão nova da China, escreveu toda a vida sobre a China, sobre essa China rural que a apaixonou, que ela amava e que ela tanta pena tinha de os ver sofrer e não evoluírem. Bem, o que é certo é que o regime chinês parece que está a tentar um bocadinho dar a volta a essa imagem e eles estão empenhados em reabilitar a memória da Pearl Buck, e uma prova disso é que a residência dela lá na cidade de Zhenjiang, onde ela viveu, que é próxima de Xangai, está a ser transformada num museu em homenagem a ela. Ora bem, eu tenho nada mais, nada menos do que 39 livros da Pearl Buck que estão publicados em Portugal. Penso eu, quase tudo o que está editado em Portugal. Por isso eu hoje estou aqui rodeado por uma vasta biblioteca. E eu, portanto, não vou ter assim muito tempo para falar deles. Mas gostava de vos mostrar. Vamos lá ver. Portanto, eu tenho-os aqui todos, como habitualmente, por ordem em que foram publicados. E, portanto, começa aqui pelo, como já vimos, né, O Vento do Oriente e O Vento do Ocidente. Como já vimos, saiu em 1930. Depois tenho os 3 da tal trilogia sobre a família Wang. Eu até tenho 2 traduções do mesmo livro, que é que é uma tradução, este é um que até foi publicado pelo Círculo de Leitores, que é A Boa Terra, e uma outra tradução, que é com o nome de A Terra Abençoada, que este foi publicada pelo Clube do Autor,
e que eu também já li aqui há uns anos, logo na altura em que ele saiu cá em Portugal, em que esta edição saiu em Portugal, eu li portanto, quando puder, sou capaz de ainda republicar o comentário que fiz ao livro nessa altura. Depois, o segundo livro da trilogia, que é Os Filhos de Wang Lung, que era lá o patriarca, o fundador da família, e o terceiro, que é Casa Dividida. Portanto, estes são os três livros da trilogia. Depois tenho a seguir o livro ou A Mãe, que foi editado em 1933. Depois tenho O Exílio, este num livro de bolso daquela coleção da Minerva, que de facto publicou maravilhosos livros em livros de bolso, que é O Exílio. O Exílio, que foi publicado em 1936. Tenho, seguidamente, O Patriota, que foi editado em 1939. Tenho Altivez. Depois tenho este que é Os Novos Ídolos, que é também da Minerva, mas que está, quem o comprou, depois encadernou e está aqui maravilhosamente encadernado, mas depois a capa original, que está cá dentro, é praticamente semelhante aos outros livros da coleção. Que Os Novos Ídolos, foi publicado em 1940. Tem depois Os Filhos do Dragão, que foi publicado em 1942. Outra ainda da Minerva, não é? Que é A Promessa. A Promessa, que saiu em 1943. Seguidamente, temos Casamento. Casamento, que também tem não é muito diferente do título original, Portrait of a Marriage, um retrato de um casamento. Em Portugal disseram só Casamento. Este saiu em 1945. Depois do Casamento, tenho dois livros, mais um, que tem duas edições com nomes diferentes. Uma delas é este, que é Mulheres, e outro é, portanto, esta Minerva, e este aqui, que é Onde Mora a Felicidade, que é uma edição da Texto, mas que é o mesmo livro de Mulheres. Portanto, este aqui foi publicado originalmente no ano de 1946. Seguidamente, tenho outro que também está em duas edições diferentes em Portugal. Uma é A Serva, que foi o nome que a Minerva lhe deu, e a outra edição é Bem Me Quer, Mal Me Quer. Portanto, da Texto. Que este livro foi publicado em 1948. E para terminar, os que tenho aqui deste lado, tenho um que tem dois livros. Um volume enorme, onde estão dois livros. Que é O Eterno Amor e que é também um outro que é Vozes Misteriosas. Está a ver? O Eterno Amor foi publicado em 1949 e As Vozes Misteriosas foram em 1953. Estão os dois, portanto, neste volume da Minerva. Agora, voltando-me para este lado, vamos lá ver se eu não me engano aqui, porque eu agora tenho a lombada para o lado de lá e eu não vejo os nomes. Espero não me enganar. O primeiro que tenho deste lado é A Família Liang, que este foi editado em 1950. Depois deste tenho Debaixo do Céu. Debaixo do Céu, que saiu em 1951. Depois tenho este aqui na tal coleção de livros de bolso, que é A Flor Oculta, que saiu em 1952.
Depois da Flor Oculta, temos Preconceito Racial, que saiu em 1953. Está a ver? Preconceito racial. Cá está a mesma história, que é uma das causas que ela sempre defendeu contra os preconceitos raciais. Depois temos Há Sempre um Amanhã. Há Sempre um Amanhã. Este que saiu no ano de 1966. Seguidamente, A Serpente Vermelha, de 1963. Depois temos Morte no Castelo, de 1965. E outro, que é Os Filhos da Guerra, de 1968. Filhos da Guerra. Há muito problemas dos tais casamentos entre americanos e chineses. Seguido, temos mais um da família Liang, que é As Três Filhas da Senhora Liang, que saiu no ano de 1969. Um outro também que é muito conhecido dela, que é o Mandala, que é de 1970. Mais um, que é A Deusa Permanece, de 1972. E esta, A Eterna Demanda, que eu também li, que há uns anos, logo na altura em que ele foi publicado pela Elsinore. E com este eu termino, portanto, os romances, a coleção de romances. Agora, gostava de vos apresentar também, muito rapidamente, os que não são romances. Para começar, tenho aqui 4 livros que não são de ficção, que é este, Para as Minhas Filhas com Amor. Ela fala da sua própria família, das filhas, etc. Depois, As Kennedy. Este é muito interessante porque ela fala aqui sobre a família, as mulheres da família Kennedy, portanto, dos irmãos Kennedy, dos famosos irmãos Kennedy, um dos quais foi presidente dos Estados Unidos, né? O John Kennedy. Fala sobre essa família, as mulheres dessa família. Um outro que é Como Eu Vejo a China, portanto, um ensaio sobre a sua visão da China. E este aqui, que também é muito interessante, que é O Grande Romance da Bíblia, que é também, de facto, um livro muito engraçado, porque ela apanha, sim, digamos, os melhores textos da Bíblia e narra a Bíblia como se fosse um romance. Um romance. Por isso é O Grande Romance da Bíblia. Tenho também 2 livros de contos. Um que é este aqui, 14 histórias, que são 14 contos, portanto, né? 14 histórias. E um outro, que este aqui é uma recolha de vários contos, a recolha feita cá em Portugal, né, pela Bertrand, e que se chama Maravilhosas Histórias do Oriente. E para terminar, não quero deixar de vos mostrar 2 livrinhos infantis para crianças. Um que é A Velha e a Árvore, que tem este conto, A Velha e a Árvore, e mais 2 a seguir, mais 2 pequeninos contos de Natal, que estão, portanto, no fantasma. É o fantasma da noite de Natal, e o outro chama-se A Noite Maravilhosa. 2 contezinhos de Natal que completam este livro. E portanto, o outro livro infantil chama-se Um Dia Feliz. Isto é inspirado, certamente, na viagem dela de quando foi do Japão para os Estados Unidos, né, fugida da guerra. E então inspirou-se certamente nisso para escrever esta história infantil, em que vão no barco e depois
desembarcam portanto, em trânsito no Japão, e depois a filha mais nova, a mais velha era deficiente, não é? E a outra a seguir era uma rabina terrível, e os disparates que ela fez lá no barco durante a viagem, e depois na estadia lá enquanto estiveram no Japão, conheceram lá um senhor idoso japonês que era fantástico, que o homem que os ajudou muito. Para terminar, eu gostaria de só aqui falar uma coisinha, um bocadinho sobre esta Eterna Demanda que eu li. E que não vou falar do livro, vou só ler o princípio do prefácio do filho da Pearl Buck. Lembram-se que eu falei que ele que fez o prefácio para o livro, e ele que explica aqui um bocadinho sobre aquela fase desgraçada da sua mãe, e porque é que este livro foi publicado só em 2013, né? Portanto, 40 anos depois da mãe morrer. Este romance, escrito pela minha mãe, Pearl S. Buck, foi aquele a que ela se dedicou nos anos que antecederam a sua morte, com 80 anos de idade, em Danby, no Vermont, a 6 de março de 1973. Os seus assuntos pessoais nos últimos anos de vida foram caóticos. Envolvera-se com indivíduos que tinham em mira a sua fortuna, o que a indispôs com a família, os amigos, o seu pessoal e os editores. Estava praticamente falida. Os seus 7 filhos adotivos, um dos quais sou eu, não tiveram acesso aos bens dela, e tanto o manuscrito original como uma cópia datilografada de A Eterna Demanda, deste livro, foram levados por alguém e estiveram desaparecidos durante 40 anos. Ela depois conta aqui mais em pormenor como é que chegaram ao conhecimento da existência do livro e como é que conseguiram comprá-lo e depois vir a publicá-lo. Pronto, acho que o tempo já vai longo. Não tenho mais tempo para vos falar sobre a Pearl Buck e os seus muitos livros, nomeadamente os muitos editados em Portugal. E por aqui tenho que me ficar. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, e para a semana, se puder, e tiver vida e saúde, cá estarei para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem!